Eu vou gravar, eu vou gravar essa aula e vou colocar no nosso canal de YouTube do meu laboratório, e vocês podem assistir depois. Então, a ideia hoje é continuar a discussão que a gente começou falando sobre vetores na aula passada, para uma aplicação direta disso, que é entender a ideia de velocidade. E entender a ideia de velocidade num sentido um pouco mais geral do que a gente costuma pensar sobre o assunto, que é como uma taxa de variação. Assim como eu posso falar que para eu chegar em algum lugar eu tenho que andar uma certa distância, eu posso dizer também que para chegar a algum lugar eu andei a uma certa velocidade por um certo tempo. Essa velocidade pode variar, ela pode se tornar positiva, negativa, mas de certa forma a acumulação dessa velocidade ao longo do tempo me dá a distância. Isso, a gente vai ver, pode ser expresso de uma maneira matemática muito direta. Essa Professor, relação, fala, sim? travou. Oi? Não, dá pra me ouvir? Achei que tinha travado. Não, tô te Eu ouvindo. achei que você resolveu alguns exercícios da Ah, aula eu vou, passada. desculpa, mas olha só, eu vou na aula que vem, porque eu acho que resolver exercício por Zoom não é uma coisa muito produtiva, sabe? Ok. É, mas eu vou fazer isso. Eu devia ter falado isso ontem para vocês. Mas exercício é uma coisa que é bom ser interativa. Eu pergunto para vocês, sabe, eu faço no quadro, talvez vocês façam no quadro. Por Zoom não é uma coisa muito boa. Então, assim, eu prefiro usar o que é bom no Zoom, que é, poder visualizar coisas na tela, do que tentar resolver o exercício de forma mal enjambrada. Mas a aula que vem a gente faz isso, tudo bem? Tá, tudo bem. Então tá. Então, a gente estava falando sobre vetores na aula passada e, assim como os escalares, eu posso definir uma velocidade associada a vetores e uma velocidade associada a escalares. Lembra, o vetor é algo como uma seta, ela te diz onde você está no espaço. Um escalar é tipo um número. Então eu posso falar de uma velocidade escalar, algo do tipo quantos quilômetros por hora eu estou andando, que é algo correspondente à velocidade que você mede no seu velocímetro do carro. Ele não está preocupado em que direção você está indo, se você está dando em círculos ou em linha reta. Tudo que importa do ponto de vista do velocímetro é quantos metros por segundo, quantos quilômetros por hora, quantas vezes o pneu está rodando a cada minuto. É, existe uma velocidade vetorial, que te diz como é que o vetor que representa a sua posição está mudando no tempo. Então, se eu tenho uma velocidade vetorial correspondente à Terra rodando em torno do Sol, eu vou ter um vetor de velocidade que ora aponta numa direção, ora aponta em outra. Se eu estou em dois pontos da minha órbita separados por 6 meses, se eu estou, sei lá, em janeiro e em julho, a velocidade da Terra é quase que nesses dois pontos, em relação ao Sol, é essencialmente inverso uma da outra. Se no, é, por exemplo, se em janeiro a Terra está indo na direção que seria a constelação de Órion, em julho ela vai estar indo na direção da constelação de Escorpião. Então, essa noção de velocidade, ela realmente depende de velocidade do que você está falando. O que está variando com o tempo? É um vetor, é um escalar. E, de forma geral, eu quero que vocês entendam velocidades e taxas de variação como alguma coisa que é ubíqua na descrição da natureza. A gente fala de velocidade, coisas equivalentes a velocidade em, por exemplo, a vazão de um reservatório. Eu tenho uma piscina que está vazando 10 litros por hora. Então, depois de quantas horas minha piscina com, sei lá, 10.000 litros vai vazar? Bom, vai vazar em mil horas. Eu posso estar falando sobre a taxa de crescimento populacional. O Brasil ganha 100 mil habitantes por ano. Né? Se a população hoje é 200 milhões, daqui a 10 anos, quanto será a população? 201 milhões. São todas quantidades, nesse caso, em ambos os casos, quantidades escalares, que estão variando com o tempo. E eu quero muito que vocês entendam que essa maneira de você relacionar uma variável com sua taxa de variação temporal é algo que é ubíquo na descrição. Ubíquo quer dizer, é algo que você encontra em todo lugar na descrição da realidade, da natureza. Você pode estar falando do aluguel, quanto que eu gasto para morar
no Rio de Janeiro. Por mês eu gasto, sei lá, R$ 1.000, vai ser muito utópico, R$ 1.000 por mês. É uma taxa. Eu tenho o quanto que eu ganho, ou o quanto que eu tenho de dinheiro, o quanto que eu gasto por mês. Eu posso perguntar quanto que você tem no banco. Eu não vou perguntar isso para nenhum de vocês, mas posso perguntar para uma pessoa hipotética, quanto você tem no banco? Ah, eu tenho R$ 10.000. Né? Quanto que você ganha por mês? Ah, eu ganho R$ 5.000 por mês. Quanto que você gasta por mês? Ah, eu ganho R$ 4.000 por mês. Então, isso significa que a pessoa tem R$ 10.000 hoje. Em um mês ela vai ganhar 5, vai gastar 4, vai sobrar 1.000. Então, por mês a pessoa ganha R$ 1.000 a mais. Então, no mês seguinte ela vai ter 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Então, assim, a sua riqueza é uma variável, uma função do tempo. A sua renda é uma variável dependente dessa primeira. Quer dizer, é o quanto que a sua riqueza varia com o tempo. E é uma diferença de duas taxas de variação, que é o quanto que você ganha por mês, o quanto que você gasta por mês. E a gente pode pensar isso como uma acumulação. Se em um mês eu tenho um déficit, em outro mês eu tenho um superávit. Superávit. Caraca. Em alguns meses a minha riqueza vai aumentar, outros meses a minha riqueza vai diminuir. Pode ser o caso que a minha riqueza se torna negativa, quer dizer, eu devo mais dinheiro do que eu tenho. O que eu quero que vocês vejam com isso é algo que matematicamente a gente chama de teorema fundamental do cálculo, que é, vamos pensar a relação entre riqueza e renda, né? A renda é a taxa de variação da riqueza em função do tempo. Quanto que eu fico mais rico, menos rico, à medida que o tempo passa. E de forma completamente análoga, a riqueza é a soma agregada da minha renda ao longo do tempo. O quanto que eu ganhei a mais ou a menos, isso vai se somando para o resultado final ser o que aparece em minha conta bancária. Se eu coloco esse dinheiro na poupança, eu tenho uma taxa de crescimento, por exemplo, sei lá, 6% ao ano. Eu tenho uma taxa de crescimento proporcional à quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, se eu digo que minha taxa de crescimento é 6% ao ano, depois de um ano, eu vou ter, se eu tinha R$ 10.000, agora eu vou ter 10.600. Mas depois de 2 anos, eu vou ter juros sobre juros, então, sobre juros passados. Então, eu vou ter 10.600 mais 600 mais 36. Eu vou ter não 11.200, mas R$ 11.236. Eu estou pegando uma taxa de variação e computando ela ao longo dos 2 anos seguintes. Tá? Então, hoje, nós vamos fazer é ilustrar isso usando uma simulação didática. E eu quero, para isso, lembrar vocês algo que a gente já fez, um diagrama que eu coloquei na aula passada, que é isso aqui, ó, só um segundo que eu... Ó, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá, gente? Sem A ideia, problema. a ideia aqui é ser inteligível, não falar pelos cotovelos. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, eu vou mandar isso pro grupo, mas isso aqui é essencialmente aquilo que eu escrevi no quadro na aula passada. Como pode ser, né? Vocês verem o que tem na minha tela. É, Isso aqui é uma maneira tanto de introduzir a anotação eh, quanto de enfatizar algumas características importantes de cada um desse tipo de objeto. Deixa eu colocar isso aqui em azul, isso aqui em azul. Né? Eh, então, a gente vai definir números escalares, fecha a porta, por letras que não têm nada em cima. Isso aqui é um número, tá? Quando eu tenho uma seta em cima, isso é um vetor. É uma direção no espaço, é alguma coisa que tem um comprimento e uma direção. Se esse comprimento é exatamente 1, eu coloco um chapéu em cima dele para me lembrar que eu tenho um vetor de comprimento 1. E o que é o comprimento de um vetor? Bom, a gente vai representar o comprimento do vetor, aliás, está faltando uma setinha aqui. A gente vai representar o comprimento do vetor por essa barra dupla daqui. Quando eu tiver
quando eu tiver... Não. Quando eu tiver no computador, eu posso usar... é, eu posso usar também bold. Então, se essa letra A em bold aqui, assim como a setinha em cima do A com duas barras laterais, significa o comprimento de um vetor, vetor A. Tá? E como é que eu sei qual é o comprimento do vetor A? Bom, eu sei que esse comprimento do vetor, ele corresponde, num sistema de coordenadas que eu quero definir, a um número de AX de passos, por exemplo, na direção sul, e AY de passos na direção leste, ou AX de passos na direção X, AY de passos na direção Y, ou AX de passo na horizontal, AY de passo na vertical, ou AX de passo ao longo das linhas das carteiras, a Y de passo na direção das colunas das carteiras. Fato é que qualquer representação, qualquer que seja a coisa que eu quero representar aí, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu quero saber a distância entre o ponto inicial e final, depois que eu dei um certo número de passos numa direção e um certo número de passos na direção perpendicular a ela, né? E, deixa eu desenhar isso aqui, porque não é uma ideia complicada, mas... Quer dizer, eu fiz uma certa quantidade de passos na direção horizontal e uma certa quantidade de passos na direção vertical, né? Esse número aqui é o que eu chamei de AX, esse número aqui é o que eu chamei de AY, né? E eu quero saber qual que é a distância entre o meu ponto inicial e o meu ponto final. Vocês lembram na aula passada que a gente discutiu que a gente pode sempre transladar os vetores de modo que o final de um termina no começo do outro e ver o resultado dessa soma, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou somando meus vários passos, inicialmente todos na horizontal, depois todos na vertical, e o resultado final é... deixa eu colocar numa cor diferente. O resultado final é esse vetor aqui. Não, é esse vetor aqui. E o comprimento desse vetor é dado pelo teorema de Pitágoras. É exatamente isso daqui. Ax ao quadrado mais ay ao quadrado, eu tiro a raiz. Essa noção intuitiva do que é um comprimento pode ser generalizada de várias maneiras diferentes, mas eu quero que é algo que você sempre tenha em mente. Todos os vetores desse nosso curso são descritos dessa forma, tá? E um termo, a gente chama esse comprimento de um vetor da norma de um vetor também. Então, obviamente, um vetor de comprimento 1 é um vetor com a norma 1. Agora, uma coisa que eu quero que vocês notem é que, assim como eu pensei que esse vetor AX corresponde a vários passos na direção X, depois vários passos na direção Y, eu quero que vocês pensem que se eu tenho esses vários passos, eu posso dar os passos em uma ordem diferente. Eu posso, por exemplo, dar um passo na direção X, aí eu dou um passo na direção Y. Agora eu dou outro passo na direção X. E agora eu dou dois passos na direção Y. E agora, finalmente, eu dou 3 passos na direção X. O número de passos que eu dei, tanto... eu te volto para você aí, Lívia. O número de passos que eu dei, tanto na direção X quanto na direção Y, é o mesmo, só mudei a ordem deles, mas o resultado final é o mesmo, tá? Eu cheguei no mesmo ponto final. O vetor resultante, a soma desses vários vetorizinhos, é o mesmo. Isso seria verdade se eu tivesse inicialmente dado um passo negativo na direção Y, depois vários passos na direção X, depois vários passos positivos na direção Y, agora eu vou na direção X e volto novamente. Eu posso definir quantos caminhos eu quiser aqui, tá? A questão é que se o caminho termina e começa no mesmo lugar, eu posso calcular a minha distância total percorrida, ou a posição final que eu vou obter, e calcular essa distância, pegando a soma dos vários passos. Lívia, você tem uma pergunta? É mais uma dúvida mesmo, assim, eu sei que você tinha comentado na quarta-feira, mas é só para eu relembrar, para ativar aqui minha memória. Aham. É, por exemplo, você tinha colocado vetor A multiplicado por vetor A dá, é, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas tipo, módulo de A ao quadrado. Não Isso. seria, tipo, esse A ter um indicativo de que é um vetor também ou não?
Sim, você é extremamente perspicaz. É exatamente isso. Isso foi erro meu. Olha só, isso é uma Uhum. coisa que eu gosto quando a pessoa me corrige, porque eu cometo esse tipo de erro, que isso é uma indicação que a pessoa está prestando atenção. Você tem toda a razão. E isso daqui é Uhum. verdade aqui também, ó, Uhum. tá? É, isso que eu tinha escrito, o A dentro dos barrinhos, não faz o menor sentido. Quer dizer, qual que é o tamanho de um número? É o próprio número, né? Você tem toda a razão, é isso mesmo. Uhum. E, uma outra coisa também. É, eu sei que você tinha explicado, mas eu queria que você me explicasse de novo. Uhum. Por que que vetor A e vetor B seria considerado um produto escalar e não um produto vetorial? Tá. A ideia do produto é que eu vou pegar dois objetos matemáticos e levar um terceiro objeto matemático, tá? Uhum. É, quando eu pego dois vetores e levo em um escalar, a gente define isso como um produto escalar. Quando eu pego Uhum. dois vetores e levo num vetor, a gente define isso como um produto vetorial. Você Tudo tem bem? como dar um exemplo? Tenho sim. Deixa eu expandir isso aqui. Deixa eu fazer isso assim. Como é que Olha só, vamos pegar dois vetores. Não, vamos fazer isso direito. Vamos fazer isso com setinhos. Então, esse daqui é o vetor A, tá? Uhum. E esse daqui é o vetor B, Uhum. tá? Quando eu calculo o produto escalar entre eles, o que eu estou fazendo fundamentalmente é o seguinte: eu quero saber o quanto que esses dois vetores coincidem, Uhum. tá? Então, se eu Entendi. pegar, é, eu quero descobrir como é que eu faço tracejado aqui, só um segundo. Se é que tem como Uhum. fazer isso. Bom, aparentemente não tem como fazer tracejado, então eu vou fazer isso usando uma cor meio esmaecida, tá? Então, a maneira como eu faço isso é vendo o seguinte: esse vetor vermelho aqui, eu posso separar ele em dois componentes. O Uhum. componente que é, é essa distância aqui perpendicular ao vetor preto, e essa Uhum. daqui que peraí que eu fiz um. Deixa eu fazer isso direito. Lembra aquilo que eu acabei de, 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 de ilustrar para vocês, que eu posso pegar um vetor e escrever ele como uma soma de vários vetores, em particular, como uma soma de dois vetores perpendiculares um ao outro, né? Então eu posso chegar para fazer percorrer o vetor vermelho, eu posso percorrer primeiro esse vetor marrom, depois esse vetor marrom. Tudo bem? Uhum. E Sim. todas as operações que a gente vai definir, produto escalar ou vetorial, ela é linear. Então, o produto escalar do vetor preto com vermelho é a soma do produto escalar do vetor preto com esse vetor marrom, mais o produto escalar do vetor preto com esse outro vetor marrom. Tudo bem? Tá, mas aí no caso você fez o vetor marrom o menor de todos por uma questão de ser tipo um vetor auxiliar ou não? Não, o que eu fiz foi decompor o vetor vermelho Ah, tá, em dois entendi. Uhum. vetores. Então, deixa eu ver se eu consigo copiar uma coisa aqui. Mas você não estabeleceu nenhum critério, tipo, esse vetor é metade do outro que no final Não, junta a no única coisa total. a única coisa, o critério que eu defini aqui foi o seguinte: eu decompus o vetor vermelho em um vetor que é colinear com o vetor preto e um que é perpendicular ao vetor preto, Uhum, tá? entendi. Então, quando eu Uhum, faço o produto escalar do vetor perpendicular ao vetor preto, eu sei que o resultado vai ser zero. Lembra? Porque o uhum, produto escalar de vetores perpendiculares entre si é zero. E quando eu faço o produto uhum. escalar do vetor marrom com o vetor preto, o resultado final vai ser a soma, o produto dos comprimentos deles dois. Porque eles estão na mesma direção e sentido, né? Isso, Então, isso. uhum. Então, o produto escalar desses dois objetos, deixa eu desenhar aqui. é, Cara, eu queria muito saber copiar alguma coisa dessa porcaria. Mas seria. Não tem como copiar isso. Cara, mas que perrengue. Bom, você acreditar em mim. É o produto dessa quantidade vezes essa. Se em particular o vetor Uhum, vermelho fosse perpendicular ao vetor preto, o produto seria zero. uhum. Entendeu? Entendi. Agora, o produto vetorial, a ideia é produzir um vetor
a partir de dois vetores. Tá? Na prática, o vetor vetorial, ele inicialmente produz uma área a partir de dois vetores. E aí, dessa Hum, área, eu vou definir um vetor porque eu vivo em três dimensões. E só porque eu vivo em três dimensões, mas eu sempre, em qualquer dimensionalidade que eu quiser, eu sempre posso produzir uma área. Só que lidar com áreas é mais difícil do que lidar com vetores. Então, a gente escolhe lidar com vetores. Então, deixa eu escrever. Vamos supor que esses são os mesmos vetores, tá, gente? Esse aqui é o vetor preto e esse daqui é o vetor vermelho, tá? Agora a uhum, gente pensa, qual que é a área definida por esses dois vetores? É a área do paralelogramo. Eu faço uma cópia do vetor vermelho aqui, eu faço uma cópia do vetor preto aqui, tá? E uhum, esse retângulo, esse losango, esse paralelepípedo vai ter uma área, tá? Então, o produto vetorial ele tem duas componentes, um tamanho do vetor e um número. Então, se esse aqui é o vetor A e o vetor B, eu falo A produto vetorial B. E vocês vão ter que. Não, eu faço isso. Colocar setinhas aqui em cima para que seja correto. Vou colocar setinhas aqui, tá? É, isso daqui vai ser igual a esse valor de A vezes um vetor C. Quem diabos é a direção C? Eu vou colocar aqui o circunflexo no C. E isso daqui é o vetor. Isso daqui é o que eu vou chamar de vetor C, né? Vou colocar setinha uhum. em cima. Esse vetor C, eu vou desenhar ele em azul, é um vetor que, imagine que eu tenho esse plano que contém as setas pretas e vermelhas. O vetor C vai ser perpendicular ao plano, ser nessa direção, tá? Então, no caso, o produto vetorial, então, seria tipo como se fosse quebrar a terceira parede, tipo uma terceira É dimensão. exatamente isso. Exatamente isso. Se eu desenho Show. os meus vetores na tela, o vetor vai sair da tela, tá? Uhum, E só para te dar uma ideia de algumas coisas físicas que são representadas por um vetor. É, você já ouviu falar da segunda lei de Kepler? uhum, Que sim. o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Se eu coloco uma linha entre o planeta e o Sol, e aí eu espero, por exemplo, um mês, ele vai varrer tipo uma. Vamos desenhar isso aqui para quem não. Quer dizer, se eu tenho. O planeta está numa órbita em torno do Sol, uma órbita elíptica. E aí o planeta está aqui, por exemplo, em janeiro, e em fevereiro ele está aqui. Se eu pegar essa área dessa seção aqui, eu vou ter uma área de sei lá quantos quilômetros quadrados. Agora, se aqui o planeta está em julho e aqui ele está em agosto, ele vai varrer essa área daqui, tá? E essa área Uhum, é igual a essa área daqui, tá? Agora, o que é legal disso aqui é que eu posso definir a taxa com que eu percorro essa área como um produto vetorial. Se eu tenho um vetor de velocidade do planeta, repara que se a velocidade do planeta é perpendicular à distância dele para o Sol, eu percorro a área mais rapidamente. Se ele é paralelo ao vetor que liga o planeta ao Sol, eu percorro ela eu não percorro ela em nada, eu percorro ela muito lentamente. Então, esse produto vetorial da velocidade, ou na verdade o momento linear vezes o raio, é o que a gente chama de momento angular. É a quantidade de inércia rotacional que o objeto tem, uhum, entendeu? E essa quantidade é conservada. É a razão porque quando uma bailarina pula e ela começa a fazer uma pirueta, ela fecha os braços, a pirueta começa a ficar mais rápida. É porque ela tem a mesma quantidade de momento angular que agora está sendo distribuída ao longo da massa dela de forma diferente. E o mesmo vale para o planeta. A quantidade de momento angular dele é sempre a mesma e ela depende da velocidade e da distância dele ao Sol. Quando a distância aumenta, a velocidade diminui e vice-versa, tá? Então isso é um produto vetorial. Tudo bem? entendi, entendi. Obrigada. Nada. Ô, gente, a gente vai, não nesse nível de detalhe, mas são excelentes as perguntas dela. Mas nós vamos ver isso de novo, quando a gente estudar, depois que a gente estudar a mecânica newtoniana, nós vamos estudar a mecânica das rotações. E aí a gente vai discutir esses conceitos de novo. Inclusive, o conceito de órbitas planetárias e quando é que eu tenho uma órbita que é fechada, quando é que eu tenho uma órbita que é aberta. Por exemplo, um cometa
que faz uma trajetória hiperbólica e escapa do sistema solar, tá? Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mais alguma pergunta sobre esse tópico, gente? Eu tenho, Pode falar, na real, no tópico de vetores ainda. pode Eu não falar. entendi essa coisa do vetor sair da tela, É, esse vetor para cima, eu não entendi muito bem. tá, então olha só, a ideia é o seguinte, lembra que eu falei que sempre que possível, os exemplos que eu vou dar vão ser em duas dimensões, são coisas que eu consigo desenhar numa tela, né? Então, se eu tenho uma tela, eu tenho a direção para cima e a direção para o lado. Igual eu falo que a resolução da minha tela é Full HD, se eu tenho 1024 pixels na horizontal e 768 na vertical. Tudo bem? Tudo Lembra? bem. Eu defino um ponto na tela em duas dimensões. Agora, se eu estou falando de produtos vetoriais, eu preciso sempre de três dimensões, tá? Então, a minha terceira dimensão tem que ser perpendicular às outras duas. As duas estão contidas no plano da tela, né? Estão fazendo isso aqui, né? Vamos fazer ponto de vista que estão. Esse aqui é a direção X, essa aqui é a direção Y, tá? Então, eu preciso de uma direção que é perpendicular às duas. Essa direção é a direção que sai da tela. Tudo bem? Tudo bem. Então, por exemplo, como está na tela, se você multiplicar A e B, o C vai ser o perpendicular, o que sai para fora da tela, é isso? Isso, exatamente. Ele vai estar saindo da tela. Aqui, eu estou imaginando que eu tenho uma perspectiva meio isométrica, sabe? Então, tipo assim, esse aqui é meu eixo X, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Esse aqui é meu eixo Y e esse aqui é meu eixo Z. Estou tentando representar três dimensões num plano, tá? Mas se eu tenho uma Uhum. situação em que esse daqui é meu eixo Y, esse aqui é meu eixo X, tá? Então agora o terceiro eixo, se eu desenhar a setinha, ela vai aparecer um ponto aqui, né? Ela está saindo da tela. E esse seria o produto vetorial dessas duas setas azuis que eu acabei de desenhar. Entendi. Tudo bem? Obrigada. Né? Só mencionando uma curiosidade, não, é um fato geométrico que vocês podem achar interessante, pode talvez ajudar a entender isso. Se eu tenho três vetores no espaço, vamos chamar A, B e C, tá? Eu posso imaginar que eles definem não necessariamente um cubinho, mas um paralelepípedo, né? Se eles forem perpendiculares, seria um cubinho, mas a princípio é um paralelepípedo. E vocês podem perguntar, assim como o produto vetorial define uma área, posso perguntar, o que define um volume? Bom, três vetores. E qual que é o volume desses três vetores? E eu não vou provar isso para vocês, mas é algo que vocês podem mostrar geometricamente usando linearidade ou outras técnicas também. Que se eu tenho os vetores A, B e C, o produto vetorial deles vai ser o vetor A, produto escalar, o vetor B. Deixa eu escrever isso aqui, né, gente? Aqui, o volume vai ser igual o vetor A, produto escalar, o vetor B, VEC, o vetor C. E deixa eu colocar as setinhas aqui para que ninguém brigue comigo, né? Então, o volume não é um vetor. Para vocês podem tratar ele como escalar, embora, na verdade, ele seja um pseudo-escalar. Assim como o produto vetorial é um pseudo-vetor. Mas essa distinção não faz muita diferença para vocês nesse momento da vida, tá? Então, o volume desse paralelepípedo é esse produto, essa combinação de produto escalar com produto vetorial. Tudo bem? É uma noção que talvez seja útil para vocês. Sim, sim. Então tá, gente. Eu vou parar de falar sobre isso agora, mas a gente deu uma adiantada sobre coisas que eu vou falar no futuro. Então a gente não perdeu tempo de forma alguma. Eu vou apagar os desenhos e, só para lembrar, é, 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 a gente estava falando sobre uma revisão sobre vetores, que a gente transformou numa coisa um pouco mais extensa do que eu tinha planejado, mas, de novo, isso é uma coisa boa. E a noção de que tanto vetores quanto escalares podem ser entendidos como podem ser entendidos como variáveis, e essas variáveis podem ser expressas em termos de taxa de variação, quanto é que essas variáveis mudam com o tempo, seja um vetor, seja uma posição. Então, se eu, por exemplo, ando num campo de futebol, vamos imaginar em duas dimensões, eu faço uma trajetória no campo de futebol, eu posso calcular minha velocidade escalar, que é quantos passos por segundo, quantos metros por segundo, quantos quilômetros por hora eu estou andando, ou minha posição vetorial. E essa posição vetorial, ela corresponde a uma setinha que muda de direção e comprimento ao longo do tempo. E se eu começo num certo ponto e volto ao ponto original, no final é meu deslocamento total
vetorialmente é zero, embora o meu deslocamento escalar, o quanto que eu andei em número de passos, não seja. Tá? E a gente estava falando que se eu tenho um vetor que é composto de passos individuais nas direções dos meus vetores de base, quer dizer, quantos vetores de base eu preciso colocar um atrás do outro para chegar no ponto final? A ordem que eu coloco esses vetores não importa. Eu vou chegar sempre no mesmo ponto, independente se eu dou meu passo à direita antes do passo para cima, ou meu passo para cima antes do passo à direita. Tá? Então, o que eu quero fazer agora, eu vou mandar isso aqui para vocês. O que eu quero fazer agora é usar um. Onde é que está isso? Bom, se essa porcaria funcionasse, meu saco, eu não acredito que esse troço não está funcionando. Bom, meu plano era usar uma simulação didática para mostrar para vocês, ilustrar para vocês os conceitos de velocidade e posição, mas na ausência dela, a gente vai desenhar mesmo. Eu não sei por que que isso não está funcionando. Ah, meu saco. Não sei por que isso não está funcionando. Bom, agora foi. Está indo. Né? Então a noção aqui é tentar entender as relações entre posição e velocidade. Tá? Se esse meu amigo ele tem uma posição, e aqui eu estou falando uma posição em uma dimensão só, eu não tenho que fazer distinção entre vetores escalares. Tudo que acontece ao longo dessa reta, que varia entre menos 10 metros e mais 10 metros. O cara pode estar entre a casa e a árvore. Tá? Agora, isso aqui me diz só onde é que ele está, não para onde é que ele está indo. Então vamos supor que eu dou para ele uma velocidade. Se a posição dar em metros, ele está em menos 2 metros nesse momento. E eu tenho a velocidade que é aproximadamente 1 metro por segundo. Então esse cara, a cada segundo, vai dar um passo. Eu não me responsabilizo pela qualidade da animação, mas a cada segundo ele anda 1 metro. E então a posição dele está variando. Eu não sei se essa velocidade é exatamente essa, mas isso significa que ele começou em menos 2 metros, depois de um segundo ele está em menos 1 metro, depois de mais outro segundo ele está em 0 metros, depois de 4 segundos ele vai estar em 2 metros, e 12 segundos depois ele vai chegar nesse muro aqui. Tá? Se eu paro esse meu amigo, repara que para parar ele, eu tive que mudar a velocidade. Para mudar uma velocidade, eu tenho que criar uma aceleração, que é o quanto que a velocidade varia. Então, se eu acelero ele, se eu aumento a velocidade dele, eu tive uma aceleração positiva. Se eu diminuo a velocidade, eu tive uma aceleração negativa. Mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte: assim como a velocidade é a taxa, a velocidade, a gente até fala isso, a velocidade, quão rapidamente a posição está mudando. Se a velocidade ela é mais negativa, isso muda mais rapidamente. Se ela é positiva, ela muda na direção oposta. Se ela é mais positiva, ela muda mais rapidamente. Tá? A aceleração é o quanto que a velocidade está mudando. Então, se a velocidade muda muito subitamente, eu faço isso, eu tenho uma alta aceleração. Agora, se ela muda só lentamente, eu tenho uma aceleração mais moderada. A relação entre velocidade e aceleração é a mesma entre posição e velocidade. Tá? Mas vamos lá, repetindo. A velocidade é a taxa com que a posição varia em função do tempo. Deixa eu zerar tudo aqui, se eu conseguir. Eu quero colocar todo mundo em zero. Isso. Agora, a gente pode pensar de outra maneira. A posição é a acumulação de toda, ou pelo menos o deslocamento, meu deslocamento entre eu começar a medir e
o ponto final que eu vou chegar é a acumulação de toda a velocidade ao longo do tempo. Se eu andei para a direita a 1 metro por segundo por 10 segundos, eu me desloquei 10 metros à direita. Se agora eu ando para a esquerda a menos 1 metro por segundo por 5 segundos, eu me desloco mais 5 metros para a esquerda. Mas a minha posição final é a acumulação desses dois deslocamentos. É o 10 metros para a direita menos 5 metros para a esquerda. Eu vou estar a 5 metros à direita no final das contas. Então, essa relação entre posição e velocidade, ela é recíproca. A velocidade é a taxa com que a posição varia. A posição é a acumulação, ou pelo menos a variação na posição é a acumulação da velocidade ao longo do tempo. Cada vez que eu estou andando a uma certa velocidade, ao longo do tempo, eu me desloco exatamente essa velocidade vezes o intervalo de tempo em que eu andei. Então, 10 metros por segundo, ou 1 metro por segundo vezes 10 segundos. Se fosse 1 minuto, seria 1 metro por segundo vezes 60 segundos, né? Andaria 60 metros. Tá? E essa noção é a noção intuitiva do cálculo, que vocês chamam de cálculo diferencial integral. Nada mais é do que matematizar essa nossa intuição, de que eu tenho uma variável, tenho uma quantidade, eu tenho uma taxa de variação dessa quantidade. Se eu vejo como essa taxa de variação mudou no tempo e somo essa acumulação, ou integro essa acumulação, eu vou ter um deslocamento. Se posição e velocidade talvez não é tão intuitivo assim, a gente pode pensar em termos de riqueza e renda, ou de vazão e volume numa piscina, num reservatório. Eu tenho um reservatório, eu ligo uma torneira e essa torneira despeja 10 litros por segundo no reservatório. Depois de 10 segundos, meu reservatório está 100 litros mais cheio. Qual é o volume do reservatório? Eu não sei, a não ser que eu saiba não só a vazão da torneira, quanto tempo ela ficou aberta, mas também qual que era o nível do reservatório antes. Se ele tinha 1.000 litros, agora ele vai ter 1.100 litros. Se ele tinha 90 litros, ele vai ter 190 litros. Tá? E de maneira equivalente, se eu olho para o volume do reservatório ao longo do tempo, eu vejo que em 10 segundos eu perdi 100 litros, ou ganhei 100 litros d'água, eu consigo saber que a vazão total do reservatório é 10 litros por segundo. Se eu tenho agora a torneira despejando 1 litro por segundo no reservatório, mas agora eu abro um buraco no fundo do reservatório que despeja 20 litros por segundo para fora dele, eu vejo que eu vou ganhar 10 litros em 1 segundo e vou perder 20 litros em 1 segundo. A minha taxa de variação é menos 10 litros por segundo. Então, se hoje o meu reservatório tem 1.000 litros, daqui a 1 segundo ele vai ter 990, daqui a 2 segundos vai ter 980, daqui a 1 minuto, 60 segundos, ele vai ter 400, né? 1.000 menos 600. Essa noção é muito importante. E eu vou mandar esse tipo de animação para vocês. De novo, é menos importante vocês fazerem conta e mais importante aprender, terem intuição, porque essa noção de integral e derivada, taxa de variação e acumulação são essenciais, assim, são ubíquas, são algo que você vai encontrar em qualquer ramo da ciência humana. A gente pode pensar em termos de gráficos, tá? Se eu tenho meu amigo aqui com uma posição que varia ao longo do tempo, eu vou deslocar ele para cá, tá? A posição dele está representada nesse gráfico no eixo vertical. E, ao longo do tempo, eu calculo a posição dele em cada instante de tempo. Então, esse ponto representa a posição dele no tempo zero, quando eu comecei a fazer medida. Esse ponto representa a posição dele no tempo 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. E a posição pode ser positiva ou negativa. Então, vamos imaginar que eu começo com ele nessa posição, e à medida que o tempo passa, a posição dele não muda. O gráfico da posição é uma linha reta. Se fica uma linha reta. E essa é outra coisa importante, que vocês já viram antes, mas é importante vocês internalizarem, talvez, de novo, que é interpretar um gráfico. Nesse gráfico aqui, eu tenho uma pessoa que está, ou um objeto que está em repouso,
no ponto 3,549 metros. Então, eu tenho um gráfico cuja reta da posição é horizontal. E a velocidade? A velocidade dele é zero, ele está parado. Isso é a definição da velocidade zero. Então, o gráfico da velocidade é uma reta ao longo do eixo zero. Ora, se a velocidade é constante, a sua taxa de variação é nula, ela não muda também, então a aceleração é zero. Tá? Mas se agora eu desloco esse meu amigo, eu faço ele voltar para um ponto próximo à origem. Olha só o que aconteceu. O gráfico da posição dele teve uma queda. Ele saiu da posição 4 alguma coisa para uma posição próxima a zero. Isso significa que por um certo tempo ele teve que ter uma velocidade negativa. Ele teve que deslocar um certo número negativo de metros ou passos em um certo intervalo de tempo para percorrer essa distância. Então, a velocidade, ela teve esse pico negativo. A gente pode mudar a escala para vocês verem. Meu computador está uma carroça, tá? Mas isso eventualmente vai aparecer aqui. Meu Deus! Caramba! Bom, isso não tem que acreditar em mim. Um pico negativo de velocidade para corresponder a esse deslocamento. E como é que a gente sabe que velocidade é essa? Olha só, eu tenho, se você imaginar uma taxa de variação, eu tenho uma inclinação nula aqui, portanto, velocidade zero, aqui tem uma inclinação negativa. Essa velocidade altamente negativa nesse ponto. Entre eu ter a inclinação nula e a inclinação negativa, e depois a inclinação nula novamente, eu tive uma transição, onde a velocidade passou do zero para esse valor negativo, e depois desse valor negativo para o zero. Então, tem esse pico nessa direção. E a aceleração? Ora, o que eu estou vendo aqui é que minha velocidade ela começou no zero e se tornou negativa. Eu tive que diminuir a minha velocidade, lembra? É um número, pode ser positivo ou negativo. Então, se eu tenho um número negativo, ele era zero, ele teve que baixar. Ou seja, eu tive uma aceleração negativa inicialmente. Depois que eu me desloquei até a posição original, agora eu tive que aumentar a velocidade para que ela voltasse ao zero. Eu, portanto, tive uma aceleração positiva. Resultado final, a aceleração agora é zero, a velocidade é zero, com um deslocamento total, que é esse daqui. Então, esse daqui é a nossa primeira noção, que eu vou chamar de noção de derivada. A gente não vai aprender cálculo nesse curso, mas eu quero que vocês saibam o que ela representa. Tá? A velocidade é a taxa de variação da posição. Se eu olhar para esse gráfico aqui, e eu desenhar uma reta, deixa eu usar uma cor diferente, uma reta que é tangente a essa trajetória, lembra, o eixo Y mede posição em metros, o eixo X mede tempo em segundos. Então, essa reta daqui, ela me diz que eu desloquei 0 metros em 1 segundo. Essa daqui, por outro lado, me diz que eu desloquei algo como 4 metros em 0,2 segundos. Né? Então, andei da ordem de 20 metros por segundo. Negativo, então menos 4 metros, menos 20 metros por segundo. Se eu tivesse uma inclinação positiva assim, eu teria uma velocidade, digamos, 10 metros por segundo. Tá? Ou, na verdade, 5 metros por segundo. Uma velocidade positiva, uma velocidade negativa. Essa inclinação, ela é exatamente o valor da velocidade que eu vou obter aqui. Eu tenho essa velocidade menos 20 metros por segundo, que deve ser algo nesse ponto aqui. Tá? E entre eu ter essa velocidade e estar em repouso depois, ou entre estar em repouso e ter essa velocidade, eu tenho uma transição que corresponde a essas quedas e subidas súbitas da velocidade. Tá? Bom, essa queda e subida súbita da velocidade implica uma aceleração, a velocidade mudando em função do tempo. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma aceleração altamente negativa. A gente vai medir em termos de variação da velocidade por segundo. Então, a velocidade medida em metros por segundo. Então, eu vou ter metros por segundo. E lembra da aceleração da gravidade? Um objeto em queda cai da ordem de 9,8 metros por segundo. Por segundo. A cada segundo, a sua velocidade aumenta em 9,8 metros por segundo. Tá? Então, tem uma velocidade altamente negativa aqui, e quase instantaneamente depois, eu tenho uma velocidade altamente positiva aqui. Tá? Então,
o gráfico abaixo sempre representa um gráfico da taxa de variação ou da inclinação do gráfico acima. O gráfico vermelho, a velocidade, representa a taxa de variação do gráfico azul, a posição. O gráfico verde, a aceleração, representa a taxa de variação do gráfico vermelho, que é a velocidade. Tá? E eu posso inverter esse raciocínio. Eu sei que se eu tenho uma taxa de variação constante, se eu ando a uma velocidade constante de 10 metros por segundo, meu deslocamento total vai ser esse número vezes o tanto de segundos em que eu mantive essa velocidade. Se eu vario a velocidade ao longo de intervalos, eu ando 10 metros por segundo por 10 segundos, depois 5 metros por segundo por mais 5 segundos, eu vou somar esses deslocamentos. 10 vezes 10 mais 5 vezes 5. Então, vai ser 100 mais 25, 125 metros, que vai ser meu deslocamento total. O ponto final que eu vou parar vai ser essa soma, que a gente chama de integral, mais a posição inicial. Então, se eu começo no gráfico da velocidade, eu sei que a minha posição não vai mudar enquanto a velocidade for zero. Nesse regime, que a velocidade é negativa, nesse pequeno intervalo aqui, eu vou ter um deslocamento negativo, portanto, para baixo no gráfico azul, correspondente a o valor dessa velocidade, que é da ordem de menos 20, vezes o tempo que eu fiz percorrer essa velocidade, que é esse intervalo de tempo aqui, que é da ordem de 1/quinto de segundo. E de forma análoga, se eu quero saber qual a variação da minha velocidade, eu vou ver qual que é a aceleração que eu tive nesse intervalo curto de aceleração negativa, de velocidade se tornando mais negativa, vezes o tempo que eu percorri fazendo essa aceleração, mais o valor da inclinação da velocidade subindo aqui do menos 20 para zero, vezes o tempo que eu demorei para fazer essa subida. São esse pico negativo e esse pico positivo. Mas vamos imaginar que esse pico seja uma coisa exatamente vertical, que tem essa cara daqui. Tá? Então, essa medida de quanto que o meu deslocamento, isso aqui é o gráfico da velocidade, tá? O quanto que esse deslocamento vai ter mudado, vai ser o seguinte, vai ser o valor da velocidade, que é negativo, digamos, menos 20 metros, vezes o intervalo de tempo. Então, se esse cara daqui é menos 20 metros por segundo, e esse cara daqui é 0,5 segundos, o deslocamento total é simplesmente, o que eu quero é isso aqui, é simplesmente a área desse retângulozinho aqui, tá? Que é menos 20 vezes 0,5. Não, bom, 0,5... bom, isso não é exatamente uma... o que eu quero aqui? Não, tá bom, tá bom. Então, menos 20 vezes 0,5 é 10 metros, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja menos 10 metros, seria 1 metro. Então, essa área daqui seria exatamente esse deslocamento aqui, tá? Como o deslocamento é 4, deixa eu ver. Tá bom. Seria exatamente esse deslocamento aqui, tá? Se isso aqui fosse 0,2 segundos, tá, vamos imaginar que esse deslocamento, deixa eu desenhar ele aqui direito. Esse deslocamento aqui vai ser 0,2 segundos, para que os números batam, tá? Então, eu estava a uma velocidade de 20 metros. Aliás, não é metros, caraca, mas eu estou bem. 2 segundos. E isso aqui é menos 20 metros por segundo, tá? Então, agora, eu vou ter um deslocamento de menos 4 metros, que é o que eu vejo aqui. Tá? Nesse intervalo entre esse ponto e esse, a minha área é zero. É um retângulo de base finita e altura zero. E essa intuição, ela é genérica. Se eu tivesse uma curva mais complicada do que essa, se eu tivesse algo que tivesse essa cara daqui, minha trajetória fosse isso aqui, por exemplo, vocês não sabem calcular quanto que vale essa área. Mas acreditem que existem
técnicas para fazer isso. E se eu quiser saber qual que é o deslocamento total, se esse é meu gráfico da velocidade, eu preencheria essa forma complicada aqui de tinta e veria quanta tinta eu usei. Eu calcularia a área embaixo do gráfico. Tá? Eu quero muito que vocês entendam que tenham intuição que essa representação de área embaixo do gráfico, ela é exatamente a função inversa da representação de taxa de variação, inclinação do gráfico. Se V, a velocidade, é um gráfico da inclinação do gráfico da posição, a posição é a área preenchida do gráfico da velocidade. Notem em particular o caso verde, a aceleração e a velocidade. A velocidade começou a zero, se tornou negativo e voltou a ser zero. O que significa isso? Significa que a área preenchida embaixo do gráfico, tanto positiva quanto negativa, para aceleração, eu tenho uma área negativa, abaixo da linha do zero, e uma área positiva, acima da linha do zero. O que eu estou dizendo é que a soma dessas áreas é exatamente igual. E isso seria verdade, independente se essas duas formas forem iguais. Eu posso ter um gráfico em que a aceleração é altamente negativa por um curto intervalo de tempo, e depois medianamente positivo por um intervalo de tempo maior. Se as áreas forem iguais, a parte positiva da área for igual à área negativa da área em módulo, eu vou ter uma velocidade final igual à velocidade inicial, que nesse caso é zero. Tá? Para ilustrar isso, vamos fazer um gráfico parecido. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou apagar tudo. E agora, eu vou, inicialmente, ter um deslocamento positivo. Não é positivo, não. Um deslocamento zero. Eu estou, bem próximo da minha origem aqui. Agora eu vou pausar e vou aumentar minha velocidade por um certo valor, 3 metros por segundo. Então, eu vou ter um pico de aceleração e agora tem uma velocidade positiva. Vamos ver o que está acontecendo. A minha velocidade continua constante. Por quê? Porque depois que eu tive esse pico de aceleração, eu não tive mais aceleração. Esse deslocamento, essa variação da velocidade, é a área embaixo dessa tenda verde. Agora, a posição, ela está aumentando, porque eu estou com uma velocidade positiva. Eu estou andando 3 metros por segundo a cada segundo. Então, a área embaixo do gráfico vermelho está aumentando de 3 metros quadrados, não, 3 metros a cada segundo. Isso significa que o gráfico da posição corresponde a uma reta cuja inclinação é 3 metros por segundo. Tá? O que eu vou fazer agora vai ser diminuir a velocidade para zero. Então, eu vou ter um outro pico de aceleração cuja área é igual a desse pico daqui. Aqui eu ganhei 3 metros por segundo de velocidade, aqui eu perdi 3 metros por segundo de velocidade. Agora a minha velocidade é zero, a minha posição se mantém, porque eu não estou adicionando área embaixo do gráfico. Mas agora eu vou diminuir minha velocidade mais ainda. Eu vou ter uma velocidade negativa da ordem de menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade caiu. Eu tive outro pico negativo aqui de aceleração para diminuir a velocidade, e agora a minha posição está caindo. Eu estou perdendo 3 metros a cada segundo. Se eu olhar a área embaixo desse gráfico aqui, ela ainda é positiva, mas ela está sendo subtraída da área abaixo do zero na velocidade, e à medida que esse ponto se desloca para a direita, eles se aproximam da igualdade. Quando a minha posição voltar à posição inicial, que vai acontecer em momentos, eu vou ter que, bom, aproximadamente, tá, gente? Que a área embaixo do gráfico vermelho aqui, negativa, é igual à área acima do gráfico vermelho, positiva. Então agora eu vou voltar à velocidade zero. Não consigo colocar zero aqui.
De novo, eu tenho um pico de aceleração, cuja área é idêntica à área aqui embaixo, e agora o meu amigo voltou para a posição inicial. Tá? Se eu tivesse perguntado para ele com que velocidade você está correndo, se ele tivesse um Fitbit no braço, tudo que ele poderia dizer é o seguinte: eu estava parado, depois eu corri a uma velocidade que é da ordem de 5 metros, tá bom, 10 metros por segundo, não, da ordem de 3 metros por segundo, por um tempo. Depois eu fiquei parado, depois eu corri de volta a uma velocidade de 3 metros por segundo, porque o Fitbit não sabe para onde você está indo, ele sabe só a velocidade que você está percorrendo isso. Tá? Essa é a noção de velocidade escalar. Você sabe como é que ele está correndo. Se você pensar dessa forma, é o quão cansado ele está ficando. Tá? Então, assim, mesmo que ele volte para o ponto inicial, se ele correr uma maratona, ele vai estar cansado. Tá? Então, do ponto de vista de consumo metabólico ou cansaço, a velocidade escalar é o que importa para ele. Ele não quer saber se ele está indo para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Mas em termos vetoriais, aqui eu tenho vetor em uma dimensão só, para leste, ou para a direita e para a esquerda. Tá? Então, esse vetor tem um sinal. Esse sinal, quer dizer, é um sinal positivo e negativo. Então, se eu tivesse. Bom, no gráfico, eu vejo que a velocidade dele entre esse instante e esse é uma velocidade de 3 metros por segundo para a direita. Se esse é o vetor x-chapéu, né, seria 3 metros por segundo vezes o x-chapéu. E aqui eu tenho a velocidade de menos 3 metros por segundo, ou 3 metros por segundo para a esquerda, menos 3 metros por segundo, x-chapéu. Então, essa é a noção de vetor e de escalar. Se eu quiser pensar em termos de vetor, de novo, eu estou em uma dimensão só, mas isso é generalizável. Se ele tivesse num campo de futebol, poderia ter 2 componentes no meu vetor. Né? Mas vamos, então, pegar esse meu amigo e fazer ele se deslocar agora, inicialmente com uma velocidade positiva, bastante alta. De novo, eu tenho um pico de aceleração, a minha velocidade agora é positiva, e vocês veem a setinha vermelha corresponde à velocidade, o vetor de velocidade. Então ele tem não só um comprimento, que é da ordem exatamente 7,5 metros por segundo, mas tem uma direção, ele aponta para a direita. Se eu agora faço meu amigo se deslocar para trás, o meu vetor vermelho, ele agora tem um comprimento de 3 metros por segundo, mas aponta na direção esquerda, quer dizer, não são a velocidade agora tem uma direção diferente, não são um módulo diferente. Tá? Repara que nesse instante o modo de aceleração é zero. Desculpa, o vetor de aceleração é zero, porque eu não estou sendo acelerado. Mas o que eu posso fazer é colocar a velocidade zero, eu freiei meu amigo, tá? E agora eu tive outro pulso aqui para cancelar os pulsos anteriores. E agora eu vou definir uma aceleração positiva. Então, repara o que eu estou fazendo. Meu vetor de aceleração agora é essa seta verde. Tá? O que eu estou falando é a minha velocidade vai aumentar em proporção ao comprimento dessa seta. Então, olha o que acontece. Agora eu tenho uma aceleração constante. Pequena, tá? Repara que ela é pequenininha. Mas a minha velocidade está aumentando à medida que o tempo passa. É a seta vermelha, tá vendo? Ela está ficando cada vez mais longa. A seta verde permanece com o mesmo tamanho, uma aceleração constante. A seta vermelha está aumentando linearmente com o tempo. A cada segundo ela ganha sempre 2,778 metros por segundo de comprimento. Então agora meu amigo está com velocidade crescente e olha o que acontece com a posição. Ela não só está crescendo, mas ela está crescendo uma taxa que está aumentando com o tempo. Tá? Esse aqui é um movimento parabólico. É um movimento cuja posição cresce quadraticamente, ou com o quadrado do tempo. Tá? E, eventualmente, eu vou sair do meu gráfico. Mas, quando a gente olha para um gráfico desse tipo, e eu vou mandar esse gráfico para vocês interpretarem, esse é um exercício, o que a gente tem
é um registro completo da posição, velocidade e aceleração e da dependência entre essas várias quantidades. A velocidade é a taxa com que a posição muda em função do tempo. A aceleração é a taxa como a velocidade muda em função do tempo. Se eu pego a área embaixo do gráfico da velocidade, ou do gráfico vermelho, eu vou ter o quanto que o gráfico azul mudou, o quanto que eu desloquei, o quanto que minha posição mudou. Se eu pego a área embaixo do gráfico verde da aceleração, eu vou ter o quanto que a velocidade mudou. Quando eu tenho impulsos de velocidade, a velocidade é positiva, depois é zero, é negativa, depois é zero, isso implica que a área embaixo do gráfico nesse intervalo para aceleração é zero. E isso é verdade dependendo da forma do gráfico. Muito de um curso de física, primeiro curso que a gente faz na física, de física geral, é essencialmente aprender a usar a matemática que me descreve as relações entre as linhas azuis e vermelha, vermelho e verde, ou reciprocamente, entre a verde e vermelho e vermelho e azul, de uma maneira que é matematicamente muito poderosa, que ela me permite calcular umas das outras, não só para casos relativamente simples, como são variações lineares de uma para outra, mas também com variações arbitrárias, tá? A gente não vai fazer isso nesse curso, mas acredite, existe uma maneira de fazer isso operacionalmente. Não é muito diferente de aprender a fazer uma soma, um algoritmo de divisão ou multiplicação, tá? Você aprende a manipular algebricamente funções. A gente já vê só 2 casos específicos disso, onde é bastante intuitivo saber qual que é a relação entre uma função e sua derivada, ou entre a posição e sua velocidade, que é o caso de movimento de posição constante, a velocidade e aceleração são zero, de velocidade de posição variando uniformemente no tempo, movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante e a aceleração é zero, ou um movimento uniformemente acelerado, onde a velocidade cresce linearmente com o tempo, a aceleração é constante e a posição cresce com o quadrado do tempo. É algo que a gente tem no caso do movimento parabólico, por exemplo. Então, esse é um caso que é razoavelmente intuitivo, porque a gente pode literalmente calcular áreas embaixo do gráfico e ver o que acontece. Tá? A área embaixo do gráfico vermelha é ou uma série de retângulos, cuja área é a altura vezes a largura, ou uma série de triângulos, cuja área é a altura vezes a largura sobre 2. A outra intuição, outro tipo de gráfico intuitivo que a gente vai ver, outro tipo de relação de velocidade e posição, é o que a gente já viu numa aula anterior, que é a relação entre velocidade, posição e aceleração no movimento circular uniforme, onde a gente sabe que eu tenho uma velocidade que é sempre perpendicular. Eu imagino que eu tenho minha origem no centro do movimento. Eu tenho um vetor posição que tem um comprimento que é exatamente o raio da órbita. Portanto, tem um comprimento constante e uma direção que varia com o tempo. Eu sei que o vetor de velocidade é perpendicular a ele, portanto, é tangente ao círculo. E o vetor de aceleração é colinear ao raio da direção oposta, é uma força de atração. Tá? Quando a gente escreve isso em termos algébricos, eu vou descrever uma posição em termos de senos e cossenos. E é possível ver, sem fazer conta, que essas relações podem ser obtidas diretamente do gráfico do círculo. Mas isso a gente vai ver depois. Tá? Nesse ponto, eu quero que vocês foquem nesse gráfico daqui, na relação entre posição e velocidade e aceleração e vice-versa. Como é que eu obtenho a velocidade a partir da posição, a aceleração a partir da velocidade, graficamente. Eu não quero saber de fazer conta, não. Quero que vocês visualizem isso. E de forma recíproca e complementar, como vocês obtêm a velocidade a partir da aceleração e a posição a partir da velocidade. Tá? De novo, graficamente. Em termos de inclinações das retas, em termos de áreas embaixo do gráfico. Tá? E eu quero que vocês saibam que o cálculo nada mais é do que generalizar esse tipo de ideia. Quando eu tenho uma função que é uma curva suave, cada ponto da função tem uma inclinação, uma reta tangente diferente. O cálculo te ensina a calcular essas retas tangentes. De forma recíproca, quando eu tenho uma função que é curva, calcular a área embaixo do gráfico corresponde a somar o número infinito de pequenas barrinhas verticais. E o cálculo integral te ensina a fazer isso.
não faz parte do curso aprender a fazer isso operacionalmente, mas é útil vocês saberem qualitativamente o que isso faz, o que isso significa. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Ou Por desculpa, eu enquanto, abri o microfone sem querer. Não, tranquilo, mas alguém tem alguma pergunta, ou comentário, alguma coisa que precisa saber urgentemente? por É, enquanto tá tranquilo. tá tranquilo? Isso daí eu espero não seja muito diferente do que vocês já viram no segundo grau, mas como faz um tempo que alguns de vocês viram isso pela última vez, e como eu quero ver isso no nível, não matematicamente, mas em termos, digamos, vou falar uma palavra, em termos epistemológicos mais sofisticado, eu quero enfatizar isso bastante, tá? A relação entre posição, velocidade e aceleração. Eu vou mandar o link para esse aplicativo para vocês. Eu quero que vocês brinquem com ele. Não tem nada que vocês têm que entregar, mas é importante que vocês brinquem com ele. Vocês mudem a posição, mudem a velocidade, vejam como é que uma coisa afeta a outra e tentem interpretar, tentem prever o que vai acontecer quando eles fazem uma mudança. Tá? Esse gráfico aqui ele permite você simular movimento retilíneo e movimento uniformemente acelerado. São os movimentos que a gente vai se interessar nesse curso. Então, criem essa intuição. Tenta entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu acho que eu vou parar. Não vou parar por aqui, não. Tem uma coisa que eu preciso falar, que eu quero falar agora, que é, vamos pensar nesse gráfico aqui, onde eu tenho um vetor em uma dimensão só, minhas setinhas sempre apontam para a direita ou para a esquerda, e vamos generalizar para um conceito de duas dimensões. Então, o que a gente vai imaginar é o seguinte, que eu tenho, por exemplo, uma estrada que faz curvas e faz várias coisas e faz sei lá o quê, e eventualmente eu começo em um ponto que pode ser, por exemplo, o Rio de Janeiro. E eu termino em um ponto que pode ser, por exemplo, Belo Horizonte. Tá? Então vamos escrever isso aqui. Esse aqui é o Rio de Janeiro. Isso aqui é BH. Tá? E entre esses dois pontos eu tenho uma série de paradas. Eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é Petrópolis. Esse gráfico não é realista, tá, gente? Mas isso aqui é Juiz de Fora. Vamos lá, alguma cidade que fica entre. Isso aqui é Três Corações. Tá? Vou escrever isso aqui. Então, isso aqui é Petrópolis. Isso aqui é Juiz de Fora. Isso aqui é Três Corações. Tá? Então, o que eu quero pensar é o seguinte. Se eu estou dirigindo daqui para cá, eu posso me perguntar qual que é a minha velocidade entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Eu vou começar pensando em velocidades escalares primeiro. Ou seja, eu vou me preocupar só com o que aparece no meu odômetro e o que aparece no meu velocímetro. Tá? Então, eu posso olhar para o meu odômetro, para o meu velocímetro, e ver que eu começo, a minha velocidade saindo do Rio, eu pego o trânsito na Brasil, então eu vou andar a 40 km por hora. Aí subir na serra, eu não posso andar tão rápido assim, eu estou andando a 60 por hora. Mas aí eu chego na parte plana depois de Petrópolis, aí agora eu estou na BR, eu posso andar a 110 km por hora. A velocidade no odômetro está variando. Mas aí eu estou com fome, então eu paro de fora, por exemplo, para comer. Então eu passo uma hora de fora com velocidade zero no odômetro, tá? E depois eu chego em Belo Horizonte. Então vamos inicialmente supor que eu chego de BH para o Rio de Janeiro, não, do Rio de Janeiro para BH, eu demoro, vamos dizer, um número redondo, 8 horas. Isso é exagero, tá? Você tem que ser muito lento para demorar 8 horas, mas vamos supor que isso acontece. 8 horas.
E eu sei que a distância de BH e Rio de Janeiro, e eu estou aproximando, mas é para fazer a conta simples, é 400 quilômetros. Então eu posso definir uma quantidade que eu vou chamar de velocidade média, tá? A velocidade média entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro é minha distância percorrida, de novo, escalar. Minha velocidade média escalar é 400 quilômetros em 8 horas. Qual que é a minha velocidade média? Ó, povo. Vou escrever isso aqui. Qual é a velocidade média, gente? Pelo amor de Deus. Ô, gente, pelo amor de Deus, qual que é a velocidade média? Eu andei 400 quilômetros. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão vivos aí? Tem alguém que não está dormindo? Qual que é a minha velocidade média? 400 quilômetros em 8 horas. Tipo, eu andei 400 quilômetros em 8 horas. Então, a velocidade média é 50 quilômetros por hora, tá? Isso não significa que eu andei a 50 quilômetros por hora o tempo todo. Algumas vezes foi mais do que isso, algumas vezes foi menos do que isso. Mas a velocidade média vai ser 50 quilômetros por hora, tá? Agora, isso não é algo que vai aparecer no meu odômetro. No meu odômetro vai aparecer às vezes 80 quilômetros por hora, às vezes 40 quilômetros por hora, às vezes 0 quilômetros por hora, tá? Se eu fizer o gráfico da minha posição em função do tempo, algo análogo ao que eu fiz no exemplo anterior, eu vou ter uma posição que só cresce, tá? Mas eu começo a uma velocidade baixa, aí ela sobe um pouco, aí eu cheguei na BR, ela subiu, aí eu parei para almoçar, foi em 0. Depois ela subiu de novo, tá? O que eu fiz foi pegar esse deslocamento aqui, esse deslocamento, e dividir por esse intervalo de tempo. Esse deslocamento e dividir por esse intervalo de tempo. Tipo, esse cara daqui, eu não tenho como escrever delta aqui não, tá? Então esse aqui vai ser o delta L, delta T, e esse aqui vai ser meu delta L. Mas isso não representa a velocidade em nenhum instante de tempo entre um ponto e outro. A velocidade instantânea, certamente, é a inclinação do gráfico. Então, a velocidade instantânea aqui, que é o que o meu odômetro vai medir, é, por exemplo, 80 por hora. Aqui ela é 0 por hora. Aqui ela é, sei lá, 90 por hora. Aqui ela é 110 por hora, né? Aqui ela pode ser, digamos, 40 por hora. A gente não sabe calcular isso ainda e nesse curso a gente vai aprender. Mas eu posso querer ser um pouco mais preciso do que isso. Então, em vez de eu definir a velocidade média entre Rio e Belo Horizonte, né, vamos desenhar os círculos aqui. Então, aqui é o... Vou colocar em preto. Aqui é o Rio, aqui é Belo Horizonte, tá? Eu posso definir a velocidade média entre esses vários pontos que eu defini para parar. Eu tenho Petrópolis, não. Petrópolis, eu tenho Juiz de Fora, eu tenho Três Corações. Então agora eu posso ver onde, nesse gráfico, eu vou estar quando eu chegar em Petrópolis e quanto tempo eu demorei para chegar em Petrópolis. Tá? Então eu vou ter esse tempo para chegar em Petrópolis, essa distância até Petrópolis. Esse tempo até Juiz de Fora, essa distância
até Juiz de Fora. Eu posso calcular a velocidade média também entre o Rio e Petrópolis, ou entre Petrópolis e Juiz de Fora. Então, essa função velocidade média que eu estou definindo aqui, vai ser uma função entre dois intervalos de tempo, que é entre o tempo, bom, tempo zero, olha lá. Entre o tempo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entre o tempo 1 e o tempo 2, tá? Não. Não sei por que você está fazendo isso. Isso aqui é o quê? É a posição, eu chamo de L, no tempo 1, tempo 2, desculpa, menos a posição no tempo 1, sobre a diferença de tempo 2 menos T1. Se eu coloco esse tempo 1 como 0, tempo 2, 8 horas, eu vou ter a velocidade média até Belo Horizonte. Mas se eu coloco tempo 1 igual a 0, tempo 2 igual, digamos, 1 hora, eu tenho a velocidade média entre o Rio e Petrópolis. Se eu coloco entre 2 horas e 4 horas, eu tenho a velocidade média entre Petrópolis e Juiz de Fora. E eu quero que vocês vejam, que vocês intuam, é que essa velocidade média, a inclinação das retas que eu vou desenhar aqui, vou colocar nessa, elas são diferentes, mas não estão não relacionadas. Então, essa aqui é a minha velocidade média entre BH e Rio. Essa daqui é a minha velocidade média entre... Não. Essa daqui é a minha velocidade média entre o Rio e Petrópolis. Essa daqui é a minha velocidade média entre Petrópolis e Juiz de Fora. Essa daqui é a minha velocidade média entre Juiz de Fora e Três Corações. Ficou mais baixa. E essa daqui é a minha velocidade média entre Três Corações e Belo Horizonte. Nota que, quando eu diminuo o intervalo entre as cidades, eu desenhei um gráfico que ainda é feito de segmentos de reta, mas que se aproxima mais do gráfico da posição em função do tempo. Se eu diminuísse esse intervalo, se eu definisse vários pontos intermediários entre Petrópolis e Juiz de Fora, se eu, por exemplo, pegasse a cada quilômetro da estrada, eu medisse o tempo que eu demorei para chegar nesse quilômetro, eu teria uma versão desse gráfico muito mais detalhada, muito mais próxima da curva preta. E eu quero que vocês entendam é que essa velocidade média pode ser definida entre qualquer dois instantes, instantes de tempo, arbitrariamente próximos uns dos outros. E que a velocidade instantânea, a velocidade que a gente tem no odômetro, nada mais é do que o limite entre a velocidade da velocidade média, onde eu calculo isso no tempo, em tempos muito próximos. Tipo, a ideia é fundamentalmente essa que eu vou escrever aqui, e eu não quero que vocês aprendam a fazer isso como conta, mas é algo que vale a pena ter em mente. Que eu posso definir uma velocidade instantânea, simplesmente a velocidade no instante t, como sendo essa velocidade aqui, como a gente definiu antes, uma velocidade média, mas entre instantes de tempo muito, muito próximos. Repara que, quando eu faço isso, eu vou definir isso em termos de um deslocamento temporal, de um intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. Tá? Então, vai ser t mais ΔT. E aqui eu vou ter a diferença entre os dois tempos, que vai ser ΔT. Repare que até agora eu não falei que ΔT é pequeno, mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: se ΔT é um número pequeno, se eu pego intervalo de tempo a cada minuto, a cada segundo, a cada microsegundo, essa velocidade média vai convergir, quer dizer, essa aqui inicialmente é a velocidade média, deixa eu fazer isso direito.
é a velocidade média entre o tempo t e o tempo t mais ΔT, tá? Isso é verdade para qualquer ΔT. Mas separe que para expressar essa velocidade tem que saber quanto que vale o t e quanto que vale o ΔT. O que eu quero convencer vocês é que à medida que o ΔT fica pequeno, o valor exato do ΔT o valor exato do ΔT para de ser relevante. Porque a velocidade média entre agora e daqui a 1 microsegundo, no meu carro, é essencialmente a mesma, ou quase a mesma, a velocidade média entre agora e 2 microsegundos depois. Eu não mudo muito a velocidade nesse intervalo de tempo tão estreito. Então, a ideia, a beleza da velocidade instantânea é que eu posso definir ela independente do intervalo de tempo quando esse intervalo é pequeno o suficiente. Ou, para ser um pouquinho mais preciso, o erro que eu vou ter na velocidade média em relação à velocidade instantânea, ele pode ser tão pequeno quanto eu queira, se eu faço um intervalo de tempo tão pequeno quanto necessário. Então, eu posso definir uma quantidade que é simplesmente a velocidade em função do tempo, que é igual a essa mesma coisa aqui, mas agora eu vou fazer uma coisa chamada limite. Não sei se vocês viram isso alguma vez na vida, mas a ideia do limite é a ideia de que eu consigo fazer alguma coisa ser muito pequena. Peraí, isso que eu quero? Limite de ΔT vai a zero dessa quantidade aqui. Tá? Vocês sabem que é o limite? Vocês já viram o limite na vida de vocês? ΔT. Acho que já, mas faz muito tempo. Pois é. A ideia do limite é só a ideia de que, à medida que eu faço esse intervalo de tempo muito, muito pequeno, o valor exato dele não muda, porque eu tenho uma função que converge. Eu posso desenhar isso aqui dessa forma. Se eu desenhar aqui nesse eixo o valor do ΔT, tá? Para um t fixo inicial, eu começo um certo tempo, por exemplo, 1 hora de viagem, e agora eu vou medir a posição 2 horas depois meia hora depois, 15 minutos depois, 5 minutos depois, 2 segundos depois. E eu posso calcular, colocar aqui a velocidade média entre... E eu não falei isso, mas quando eu coloco uma barrinha em cima de alguma coisa, quer dizer que eu estou calculando uma média entre esses dois intervalos de tempo aqui, um intervalo de tempo. Se a velocidade média entre t... Deixa eu escrever isso aqui. Não, vou não. Bom, vou assim. Então, isso aqui é a velocidade entre t e t mais ΔT, tá? Isso aqui tem uma barrinha em cima para definir uma média. À medida que o ΔT varia, ele pode variar entre 1 hora, meia hora, 15 minutos, o que quer que seja. Essa velocidade pode variar enormemente. Eu posso ter alguma coisa que faz, desenhar uma cor em azul, né? Ela pode fazer isso aqui, sei lá, fazer o escambau. Mas à medida que esse ΔT vai se tornando cada vez menor, ela vai convergir por uma quantidade. Quer dizer, a partir de um certo ponto, o ΔT para de importar. Isso é uma ideia de um processo limite. Eu estou fazendo o ΔT tão pequeno quanto eu queira, e eu vejo que quanto menor o ΔT, menos a velocidade média varia. Então, o processo limite é o que aconteceria se eu tornasse esse intervalo infinitamente pequeno. Tá? E a maneira técnica de dizer isso é, eu teria o valor, que é o limite, mais um pequeno erro, e eu posso fazer o erro tão pequeno quanto eu queira, se eu imaginar que o intervalo de tempo é tão pequeno quanto necessário. E essa velocidade que eu vou obter aqui, eu não consigo calculá-la diretamente. Isso aqui é como se fosse uma bolinha aqui, porque... Deixa eu desenhar isso aqui. Porque nesse ponto de ΔT igual a zero, a função não é definida, eu tenho uma divisão por zero, mas qualquer instante
infinitesimalmente à direita desse ponto, eu tenho a velocidade finita, e ela vai se assintoticamente convergir para o que eu vou chamar da velocidade, no instante t, a velocidade inicial, a velocidade que meu odômetro vai indicar, tá? Então essa daqui é a maneira como eu relaciono a velocidade média que calculo no mapa, vendo distâncias e intervalos de tempo, para a velocidade instantânea que meu odômetro vai indicar. Ela vai ser simplesmente o limite dessa velocidade média quando a distância, o intervalo de tempo entre o ponto inicial e o ponto final que eu faço a medida se torna próximo a zero. E essa é a noção de derivada. Essa velocidade média é uma função. É uma função ordinária que vocês sabem calcular, é a diferença de duas funções divididas por um número. Mas quando você faz essa função com intervalo de tempo cada vez menor, o valor da função vai convergir para uma quantidade. Essa quantidade é velocidade instantânea. Tá? Essa velocidade instantânea, deixa eu até escrever aqui. Essa velocidade instantânea é o que a gente plotou no gráfico, nesse gráfico aqui, tá? Essa aqui é a velocidade instantânea, a posição instantânea, a aceleração instantânea, tá? E é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu pensar se temos algo que eu quero dizer aqui. Bom, obviamente eu posso definir uma aceleração instantânea, fazendo a mesma conta com a velocidade. E eu não vou fazer isso agora, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Se eu desenhar o gráfico da velocidade aqui, nesses vários intervalos, eu vou ter um gráfico em forma de... Quer dizer, se eu desenhar aqui não o L, mas... deixa eu fazer o seguinte. Não sei se eu consigo fazer isso. Não. Esse instrumento de desenho é muito limitado. Vou fazer isso para cá. O que eu quero fazer aqui, eu vou fazer esse mesmo gráfico que eu tinha feito aqui. Não. Quer dizer, o mesmo intervalo de tempo, os mesmos pontos. Ah, não, meu Deus. Isso aqui. Então, esse intervalo de tempo aqui, esse intervalo de espaço. Mas agora, eu quero calcular a velocidade média entre o Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Né? Então, vamos colocar as bolinhas aqui. Então, eu tenho aqui Belo Horizonte, eu tenho aqui o Rio de Janeiro. Aliás, está faltando o Rio de Janeiro aqui. Belo Horizonte. Tá? E o que eu quero calcular aqui é a velocidade média, em função do tempo. Velocidade média. Tá? E o que vocês vão ter, usando a mesmo gráfico que a gente teve aqui, é que entre
Rio de Janeiro e Petrópolis, eu tenho uma velocidade que é baixa. Essa daqui. Tá? Agora, entre Petrópolis e Juiz de Fora, a velocidade subiu um pouquinho. Então, ela vai ter essa cara daqui. Vou desenhar um. Entre Juiz de Fora e Três Corações, ela é mais baixa. Ela tem essa cara daqui. E entre, entre Três Corações e Belo Horizonte, agora ela é alta. Ela tem essa cara daqui. Então, esse aqui é um gráfico da velocidade média nesses intervalos. Se eu quero saber qual que é o deslocamento entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ele vai ser aproximadamente a área embaixo desse gráfico, que não é difícil de calcular, né? Tipo, essa área daqui, ela é calculada por segmentos. Eu pego esse intervalo e multiplico por essa altura. Depois eu pego esse intervalo e multiplico por essa altura. Esse intervalo e multiplico por essa altura. Esse intervalo e multiplico por essa altura. Tá? O que significa isso? Significa que eu andei por 40 km por hora por 1 hora. Eu andei 40 km. Depois eu andei 80 km por hora por meia hora. Eu andei mais 40 km. Depois eu andei 20 km por hora em 1 hora. Eu andei mais 20 km. Depois eu andei a 100 km por hora por 2 horas. Eu andei mais 200 km. Eu somando essas quilometragens, eu vou ter uma distância percorrida, que vai ser aproximadamente, mas não exatamente igual, à distância que eu vou ter percorrido completamente. Por que isso é aproximadamente? Porque esse gráfico da velocidade, eu estou calculando. Não, peraí. Não, aproximadamente escambau. Eu vou ter calculado a velocidade, eu vou ter calculado a distância correta. Tá? Por quê? Porque eu fiz uma trajetória que não é exatamente a que eu fiz antes, mas ela começa e termina no mesmo ponto. O deslocamento total vai ser o mesmo. Tá? Agora, se eu tiver intervalos mais detalhados, eu vou ter não essa curva feita de segmentos de reta, mas algo que é um pouquinho mais complicado do que isso. Que é algo que, por exemplo, faz isso. Ela faz aqui, sobe, desce, oscila aqui, sobe e desce, faz aqui. Se eu começo e termino no mesmo ponto, estou falando dessa reta preta aqui, a área embaixo dessa curva complicada vai ser a mesma. Vocês não sabem calcular essa área. Vocês saberiam se vocês aprendessem cálculo integral, mas a operação não importa muito. Eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Na prática, matematicamente, o que eu faço quando eu faço uma conta dessas é pegar essa curva complicada e separar ela numa série de barrinhas verticais, igual eu tinha feito com a velocidade média. Eu calculo uma série de velocidades médias para intervalos de tempo cada vez menores, e quanto menor meu intervalo, mais próximo eu estou dessa curva, e eu vou obter uma área semelhante. Tá? Essa intuição, essa relação entre velocidade e posição, velocidade, aceleração e as relações recíprocas entre posição e velocidade e aceleração e velocidade, é a essência do que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, mas eu quero muito que vocês entendam que o que eu falei hoje é repetir a mesma coisa de umas 3 ou 4 maneiras diferentes. Tá? Eu quero muito enfatizar isso. Velocidade é a taxa com que posição varia em função do tempo. A aceleração é a taxa com que velocidade varia em função do tempo. A velocidade é a soma agregada de todas as acelerações ao longo do tempo. A posição é a soma agregada de todas as velocidades ao longo do tempo. O gráfico de cima e o gráfico de baixo estão intimamente relacionados. E a velocidade instantânea é uma medida de velocidade média, onde eu faço a média entre intervalos de tempo cada vez menor. Quanto menor o intervalo, mais precisa é essa minha definição. O limite, quando esse intervalo se torna zero, é a velocidade matematicamente correta, a velocidade instantânea, a velocidade do velocímetro. Tá? E é isso, gente. Falta um tópico bem rápido, que é falar da velocidade vetorial, mas no final das contas, a velocidade vetorial nada mais é do que a versão em que eu separo por componente x e y
nessa velocidade instantânea. Então, em vez de eu ter agora uma velocidade no velocímetro e uma posição no odômetro, eu tenho uma velocidade e posição medidas em termos da longitude e latitude, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter dois componentes da velocidade: velocidade no eixo x, velocidade no eixo y, posição no eixo x, posição no eixo y. Tá? E a relação entre o componente da velocidade e o componente da posição respectivo é exatamente a mesma da relação entre velocidade escalar e velocidade e posição escalar. Tá? Não tem nenhuma grande dificuldade depois que a gente entendeu os conceitos de vetores. E é isso, gente. Alguma pergunta? Eu acho que Tô assimilando ainda, está mas tá assimilando. indo. Ó, eu vou Tô. fazer o seguinte: eu vou mandar para vocês essa tela e vou mandar para vocês o. Eu me livro dessa porcaria. Não, eu posso pôr isso aqui para baixo. Eu vou mandar essa tela e vou mandar também o link para o aplicativo, para o. Esse é meu laboratório. O link para o aplicativo que. Como é que fala? Que é o visualizador didático de posição e aceleração. Brinquem com ele até vocês aceitarem que isso aqui é intuitivo. Tá? Essa é a coisa mais importante da aula de hoje, é entender intuitivamente tudo isso que eu disse para vocês. Tá bom? E é isso, gente. Se não tem mais perguntas, alguém te escreveu alguma coisa no chat? Professor, Pode falar. você teria exercícios para recomendar dessa parte da matéria? Tem, eu vou mandar para vocês alguns exercícios do Moisés, mas no roteiro que eu mandei na semana passada já tem alguns exercícios que é para vocês fazerem. Ele já inclui alguns exercícios, incluindo essa matéria de velocidade média, posição e tudo mais. Tá? Beleza. Então, assim, você não tem que entregar esse exercício. Eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios que são para entregar, mas não necessariamente são esses, mas esses são para vocês treinarem. Façam até vocês se sentirem confortáveis com a matéria. Tá bom? Tá show. Então tá, gente. Então é isso. Bom fim de semana para vocês e eu vejo vocês na quarta que vem. Valeu, professor. Então, Obrigada. gente. Valeu, bom fim de Tchau. semana.